Nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Amém. Amém. Meus irmãos, é uma alegria imensa estar aqui nessa noite com os irmãos, podendo compartilhar, e viver 58 anos de existência da Igreja do Nosso Senhor aqui em São Miguel do Araguaia. Quero aqui, desde já, agradecer imensamente a Igreja, através do pastor Jean, e de todo o corpo do conselho, por essa generosidade, essa satisfação em poder confiar o púlpito do Senhor na minha pessoa. Quero aqui agradecer imensamente não só ao Jean, a Joelmo, seus filhos, por grande hospitalidade, dizer que o Jean é um amigo de longa data, dizer que eu e o pastor Jean somos o contrário, tá, gente? O Jean é sério, o homem fica posto, Eu já sou o homem da brincadeira, o homem da bagunça, A gente, quando estávamos no seminário, o Jean sempre foi um dos mais sérios, Tudo ele ficava bravo. Pensa no homem que ficava bravo, A gente falava, relaxa, Jean, relaxa. A única hora que ele relaxava era quando ele olhava para a foto da Joelma e dizia assim, eu vou casar com essa mulher. Ele dizia assim para a gente. Ai, muito bom a gente olha para a nossa história, a gente vê como Deus tem sido tão misericordioso, tão bondoso para conosco, e ouvir aqui Deus usar 4 homens extraordinários, com uma voz espetacular. Eu fiquei ali falando, meu Deus, não deixa eu gaguejar não, Pai, porque eu sou gago, tá, gente? Eu sou gago, parece que não, mas eu sou muito gago. Então, se vocês ouvirem, melhor dizendo, eu dar uma rateada aqui, tá tudo certo, tá? Deus tem feito milagres na minha vida, me dando essa oportunidade de poder compartilhar o Evangelho do Senhor. Como o pastor Jean mesmo disse, eu me chamo Neusmani, é o único mesmo, tá, gente? Eu não encontrei nenhum lugar, eu já ouvi falar Germano, Neumani, mas Neusmani é o único. Se você for no Japão e alguém falar assim, você conhece Neusmani? Pode saber que sou eu, tá bom? Não tem outro, tá? Sou o quarto de 4 filhos, o caçulinha, tenho mais 3 irmãos, um mora em Brasília, outro mora em Goiânia, aliás, 2 irmãs, um em Brasília, um em Goiânia, e meu irmão, que mora em Anápolis, junto comigo ali na cidade. Formamos em 2005, e eu posso dizer que de todos eu fui o primeiro a ser ordenado, não é porque eu era melhor que os outros não, tá, gente? Eu fui ordenado porque foi praticamente que intimada a minha ordenação. Então, fui pastor na Igreja Presbiteriana de Vila Nova, servindo na cidade de Morrinhos, fiquei ali por cerca de 2 anos, e Deus então me levou juntamente com a minha esposa Elaine, missionária formada em teologia. Então, quando eu vou pregar, que ela está sentada, eu já falo, meu Deus do céu, minha esposa está ali, e quando eu falo qualquer coisa, que não está de acordo com a teologia, ela fala, a gente precisa ter uma conversa. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher viu que eu não consegui ver? Eu dei sorte, eu não sei se ela deu sorte, mas eu dei muita sorte. Fomos então para os Estados Unidos em 2008, e fui pastor ali até 2017. Tivemos ali 2 filhos, o Daniel, que se encontra com a sua mãe ali na cidade de Anápolis, porque alguém precisa trabalhar, Então eu vim, eu falei, meu bem, cuida da igreja que eu estou saindo, mas eu volto. Normalmente eu não vou sozinho, sempre alguém me acompanha. Então hoje tenho o privilégio de estar aqui com a minha segundo filho, no caso a Letícia. Fica de pé aí, gatinha. Pode ficar de pé, senão eu vou te passar outra vergonha. Aí, minha filha, Letícia, presente de Deus nas nossas vidas, Ela tem a fisionomia da mãe e a cabeça do pai. Então, ela se deu muito bem e, ao mesmo tempo, se deu mal, E é uma alegria imensa, ela poder estar comigo. A gente vem conversando tantas coisas. É muito bom a gente poder estar em família, a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Fiquei ali nos Estados Unidos até 2017, quando o Senhor então me deu a oportunidade de voltar para o Brasil, O pessoal tem uma visão muito engraçada da América, porque diz que eu sou americano,
que é coisa extraordinária, coisa de Deus, coisa maravilhosa. E é mesmo, gente, Estados Unidos é algo extraordinário. É maravilhoso mesmo. Tudo que você pensar que Estados Unidos é melhor, tá, gente? É melhor. Mas Estados Unidos não é o céu, tá bom, gente? Céu é o novo céu e a nova terra, o que foi cantado aqui, né? Então, quando a gente escuta isso, fala obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me levar para esse céu. Não é um céu inventado por homens, é esse céu que o Senhor está nos concedendo, ou nos dará. E então ficamos lá até 2017, quando recebemos o convite para retornarmos para a cidade de Anápolis, minha cidade natal. Eu sou anapolino, tá? E então estou na igreja presbiteira do Jundiaí, desde então essa data. Estamos já lá, se Deus permitir, há 8 anos, e eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias. Se der, a gente pode depois compartilhar algumas coisas com os irmãos. Como também, se vocês quiserem saber depois, como nós chamávamos carinhosamente o pastor dessa igreja, vocês podem me procurar, que eu falo no particular. Ele é um pequeno grande homem, tá? Todo mundo já era meio saliente, mas ele era sempre, o mais forte da turma. Depois, se vocês quiserem saber, podem me procurar, que eu falo no particular. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu gostaria que vocês se colocassem de pé para lermos a palavra do Senhor nos Salmos, capítulo 16, versos de 1 a 4. Salmos 16, versos de 1 a 4. Estamos comemorando 58 anos da Igreja Presbiteriana São Miguel do Araguaia, e nós vamos estar trabalhando hoje, à noite, amanhã, no domingo pela manhã, quanto à noite, sobre princípios. Tá bom, gente? Então hoje eu vou trabalhar com vocês, segundo a palavra do nosso Deus, o princípio dos notáveis. O que é o princípio dos notáveis? Para a gente entender os princípios dos notáveis, a gente precisa para a palavra. Amanhã nós vamos nos aprofundar mais sobre essa questão de princípios, e à noite a gente então vai tentar compreender, segundo a palavra do nosso Deus, o que os princípios dos notáveis e os princípios estabelecidos por Deus servem para a nossa vida prática, e esses 58 anos, que eu espero que sejam mais 58, até a volta do nosso Senhor. Vamos lá, Salmos 16, versos de 1 a 4, a palavra do Senhor nos ensina assim. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares, ok? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Vamos todos ler junto o versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. O culto só tem sentido porque cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. O grande Pai privilegiado dessa festa somos nós, inteiro Senhor no nosso meio. E eu rogo em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações. Eu rogo assim em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, quando a gente pensa sobre a história de notáveis, a gente pode tentar pensar os notáveis de várias perspectivas. Ora, se a gente pensar nos notáveis das Escrituras, a gente pode começar analisando os notáveis, a partir dos patriarcas. A gente pode pensar, ali depois de Adão. Depois de Adão, a gente pode ver os notáveis que surgiram através dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Se nós pensarmos entre os patriarcas que vieram depois do Pentateuco, nós pensaríamos talvez em Josué, poderíamos falar de Moisés, poderíamos mencionar a respeito de Samuel. Se nós analisarmos um dos homens que o Senhor diz, nós vamos pensar um pouco nesse texto sobre um homem segundo o coração de Deus, pensaríamos em Davi. Ou se a gente pensar em sabedoria, não houve nem antes e nem depois um homem como Salomão. Isso eu não quero nem adentrar no Novo Testamento, senão nós pensaríamos ou falaríamos de homens notáveis segundo as Escrituras. Mas quando nós olhamos para a história da humanidade, a gente poderia pensar em homens
que marcaram sim a história da humanidade. Aqui eu não estou dizendo que foi nem para o bem nem para o mal. Eu estou aqui para tentar analisar com vocês homens que de alguma forma marcaram a história da humanidade. Se pensarmos em Platão, que viveu entre 427 a 347 a.C., a gente percebe que Platão ele foi um homem que desenvolveu a filosofia e revolucionou a antiguidade grega, trazendo o pensamento ilusório para a sociedade. Perceberam bem? Ele trouxe, através da filosofia, um pensamento ilusório. Se nós pensarmos um pouco mais para frente, a gente poderia pensar em Albert Einstein, que viveu em 1879 até 1955, e ele revolucionou a humanidade ao criar a teoria da relatividade, algo que nós estudamos nas escolas. Se a gente pensar, né, em um grande homem, né, que os acadêmicos defendem unhas e dentes, Charles Darwin, um homem que diz que houve uma teoria da evolução. E essa teoria, segundo, né, a revista Isto É, de 1999, 92, a gente tinha a foto de um macaco e no título diz assim: Darwin, o homem que matou Deus. Segundo a humanidade, ele pode ser notado, principalmente na academia, como homem notável. Se a gente olhar um pouco mais, a gente poderia falar de Harry Ford, um homem que criou a primeira companhia, né, o fundador da marca Ford, e ele criou então uma companhia com uma linha de montagem em série, e até hoje existe essa marca. Se nós pensarmos em Leonardo da Vinci, o homem que marcou a arte contemporânea, se pensarmos em Martin Luther King, o ativista americano que lutou para que o racismo fosse encerrado nos Estados Unidos, se nós pensássemos em Alexander Fleming, um homem que nos deu a oportunidade de não sentirmos mais dores e criou a penicilina para tratar de inúmeras bactérias que hoje abençoa como abençoou a vida de inúmeras pessoas. Ora, a gente poderia gastar muito tempo em falar em muitos notáveis na perspectiva humana, mas se tem alguém que foi, é e sempre continuará sendo notável na humanidade, seja ela criada antes ou depois, essa pessoa é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não pertence a tempo, ele não pertence a época. Jesus, ele veio para viver um tempo na nossa existência, porque ele decidiu ser servo. Guardem essa informação para amanhã. Jesus, ele decidiu viver um tempo no nosso cosmos, porque Jesus ele não pertence só ao cosmos. Jesus ele vem do Cronos, e o Cronos é algo que só pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dito isso, eu quero pensar com vocês o salmo que acabamos de ler, Salmo 16. Salmo 16 é um salmo que expressa um hino de confiança ao nosso Deus. O estudo bíblico do Salmo 16, ele vai refletir uma confiança inteiramente ligada a um Deus que ele reconhece, no caso, Davi, a bondade divina, e ele não duvida do cuidado e da proteção do nosso Deus, desse Deus que ele tem não só relacionamento pessoal, mas ele, por inúmeras vezes, ele vai aplicar um pronome possessivo, aonde ele diz, o meu Senhor. É extraordinário a gente saber que nós temos um Deus que a gente pode chamar de meu. Não porque o meu Deus ele só pertence a mim, mas é porque eu sei que esse Deus se entregou em meu favor. Porque eu não posso absolutamente nada, mas Ele pode tudo. Mesmo sabendo que eu não queria. Se você voltar um pouquinho no versículo de número 14, o versículo 14, quando o salmista, no caso Davi, ele está fazendo uma análise do homem, ele vai chegar a algumas conclusões. O homem sem Deus, ele vai dizer assim, diz o insensato no seu coração, Salmo 14, versículo 1, não há Deus. O insensato, ele jamais vai reconhecer Deus. Então ele chega à conclusão que para ele Deus é uma metáfora, ou qualquer coisa do gênero, menos o Senhor que nós cremos. Mas quando ele continua analisando, ele vai perguntar então, bem, quando Deus ele olha do alto dos céus para a terra, no versículo de número 12, ele vai dizer assim, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem o busque. Mas no versículo 13 ele vai dizer que todos se extraviaram, e não existe nenhum
capaz de buscar a esse Deus. Por isso que quando o salmista ele chega à conclusão que esse Deus é algo extraordinário, maravilhoso, ele não quer saber de outra coisa, a não ser reconhecer todos os dias que esse Deus é dele. E se esse Deus é dele, esse Deus é seu, esse Deus é nosso, esse Deus é o Senhor que ama e cuida e privilegia essa igreja em poder ver coisas, viver algo extraordinário, meu irmão, minha irmã, não tem como nós não pensarmos outra perspectiva de Deus, se não analisar quão notável é saber que eu fui comprado por um preço extraordinário. A maior notabilidade das Escrituras é saber que você foi comprado por um preço extraordinário. E como seria esse preço? Ou qual seria esse preço? Primeiro, versículos 1 e 2 aí, vai dizer que uma vida guardada no Senhor é uma vida que me faz ser notável por causa de Deus, não é por causa de um homem. Eu sou notável porque eu tenho uma vida guardada por Deus. É o que o salmista vai dizer no versículo 1, diz aí, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O salmista, ele está dizendo claramente em quem ele confia, em quem ele procura descansar, em quem ele procura clamar. Alguns estudiosos, eles discutem esse primeiro verso, porque eles não sabem distinguir muito bem se é um grito de socorro em meio à crise, ou é simplesmente o reconhecimento do salmista da proteção que o Senhor lhe concede todos os dias. Independente da forma como o salmista está se expressando, algo que chama muita atenção é que quando você olha para esse texto, analisando com outros textos, você percebe que Davi, ele já havia estabelecido o seu reino. O texto vai deixar claro que Davi, ele está reconhecendo a autoridade do Senhor e que tudo que está nas suas mãos foi concedido por Deus. E se foi concedido por Deus, a notoriedade do texto vai revelar que Davi, ele passa a morar, a habitar em uma casa própria em Jerusalém. Mas ele está insatisfeito. Por que ele está insatisfeito? Porque Davi, ele olha para a sua casa e ele diz, minha casa é extraordinária. Mas quando eu olho para a Arca da Aliança está numa tenda. Davi está dizendo, pai, como é que o Senhor me guarda, se o Senhor não guarda de forma extraordinária o que pertence ao Senhor? E chama a atenção o texto, que é um hino santo a Deus, porque Davi, o texto não vai deixar claro em que circunstância que Davi está escrevendo esse texto, mas o que dá a entender é que Davi, ele queria muito construir o templo do Senhor. Só que Deus diz não. Mesmo Davi procurando Natã, e isso está relatado em 2 Samuel 7, versículo 2, onde Davi vai dizer, olha Natã, eu tenho uma casa extraordinária, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Ele fala, Natã, a gente precisa fazer um lugar extraordinário, um lugar maravilhoso, para que o culto a Deus, a arca do Senhor, fica num lugar extraordinário, bonito como é a casa que o Senhor nos concede. Natã, ele não vai buscar a primeira orientação de Deus. Ele ouve a voz do seu rei e diz, tá bom Davi, vamos fazer assim. Já que você está pedindo, vamos fazer desse jeito. Só que o Senhor aparece para ele, está lá no texto de 2 Samuel capítulo 7, e diz assim, Natã, você não vai fazer nada disso. Davi não vai construir o templo. Quem vai construir vai ser o seu sucessor. Você não vai construir esse templo. Você não Davi não é a pessoa que vai construir esse templo. Logo, Davi, sendo informado que não seria o responsável para fazer isso, ele então vai afirmar, Senhor, então me ensina a guardar o meu coração. Porque Davi, ele queria muito construir o templo dedicado ao Senhor. E ele percebe que muito mais do que as coisas secundárias da igreja, a gente tem que aprender a guardar o nosso coração. Por isso que ele começa o texto dizendo, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Essa ideia de guardar, essa ideia de se apresentar diante do Senhor, é a ideia de que ele não tem dúvidas que alguém extraordinário está sempre pronto para guardar de todo o mal. E aí no versículo de número 2, ele vai dizer, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. É engraçado que essa afirmação que ele vai dizer, que ele não tem outro a quem buscar a não ser o nosso Deus,
Ele está deixando muito claro que a preciosidade dele, a satisfação dele, a certeza dele não está nas circunstâncias da vida, mas está no próprio Deus. E essa circunstância é algo que o Senhor havia prometido para ele, porque quando ele está escrevendo um salmo, que ele está dizendo que ele quer ser guardado por Deus, que ele gostaria de fazer algo, mas ele não pode, ele está dizendo: Pai, então daqui para frente, o que eu preciso fazer para que eu possa viver seguro nas tuas mãos? Aí eu gostaria que você segurasse Salmos 16 e fosse comigo para 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 e 12, que a gente vai entender em qual perspectiva que esse texto, esse hino está sendo escrito. 2 Samuel, capítulo de número 7, versículos 11 e 12. Falei do contexto do capítulo 7, agora os versículos 11 e 12 de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 e 12, que diz assim: a aliança que o Senhor faz com Davi, e a maior aliança é de saber que ele pode ser guardado pelo Senhor, o Senhor diz, 2 Samuel capítulo 7, versículo 11 e 12: desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele está dizendo: Davi, não precisa ficar preocupado, meu irmão, o que você vai fazer, não. Você precisa aprender a descansar em mim, e em saber que o descanso em mim é algo suficiente para a sua vida. O que vai acontecer, eu já estabeleci para o teu descendente, não é para você. O que a gente precisa entender primeiramente, meu irmão? Que descansar no Senhor não é ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Porque o Senhor, segundo o que as Escrituras nos diz, é que Ele já contou todos os nossos dias. Mas o que o texto vai nos dizer é que para a gente aprender a viver os dias, a gente precisa encontrar o que, meus irmãos? Coração sábio. Agora a sabedoria não está naquilo que a gente acha. Sabedoria está no descanso de Deus. E o descanso de Deus era aquilo que a gente deveria buscar todos os dias. Saber quem nós somos e saber quem Deus é. E você quer saber quem você é e quem Deus é? Provérbios capítulo 1. É um dos textos que eu mais gosto. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7 nos mostra como tem que ser o nosso proceder diante do nosso Deus todos os dias. E a palavra do Senhor nos diz assim, Provérbios 1, 7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que Davi está pedindo a Deus, Deus está dizendo: olha, não precisa se preocupar, o que você tem que fazer, Davi, é reconhecer quem eu sou, me temer todos os dias e saber que a maior virtude é o seu quebrantamento, é a sua adoração à minha pessoa. Porque eu sou Senhor dos senhores e vivo de eternidade em eternidade. E o que você precisa, Davi, é descansar nos meus braços, porque nem o outro bem você vai ter, nem outro bem. E esse bem é tão extraordinário, porque quando Davi ele está dizendo, no final do versículo de número 2, outro bem não possuo senão a ti, o que está se referindo é o bem que Davi tinha, não era só para aquele momento, mas Davi ele reconhece que em toda a sua vida o seu maior bem era o próprio Deus. Ora, se o próprio Deus, segundo a visão dos judeus, era o Deus que viria na pessoa de Jesus, como é que eu não posso olhar para esse texto e pensar assim: por que Davi ele está declaradamente afirmando que o bem dele é algo que ele reconhece para a eternidade? Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque pastor não tem o que fazer, começa a pensar bobagem, né? Não faz muito sentido isso. Por que ele está dizendo que outro bem ele não tem, se não é só o Deus, né? Se não é somente a Deus, sendo que Davi era o que, gente? Rei. Aí vale, né, um convite para vocês. Eu gosto muito de literatura egípcia, muito mesmo.
E é engraçado porque desde, né, que vai falar de Ramsés até ali por volta de número do século V a.C., todos os faraós que morriam, eles faziam aquelas pirâmides, ok? Que a gente vê aí, e eles colocavam dentro das pirâmides o que, gente? A sua fortuna, porque os faraós se consideravam o que, gente? Deuses. Então, eles passavam por um estágio, né, como se fosse ir, né, no sobrenatural, e eles voltariam, e como eles tinham medo de ter algum usurpador, eles já queriam voltar, sabendo que eles continuariam o quê? Ricos. Olha só que interessante. Aí eu falei assim, bem, se esses homens que não criam no Senhor sempre desconfiavam de algo, Davi, ele desconfia de alguma coisa? Não, ele sabe que ele tem tudo, mas que tudo que ele tem, humanamente falando, não é o quê? Nada. E aí ele está dizendo, eu não tenho nenhum outro bem, o único bem que eu tenho é quem? É próprio Senhor. Se é o próprio Senhor que eu tenho, eu então comecei a perceber e a verificar que o maior bem que uma pessoa pode ter é a ressurreição de quem, gente? De Jesus Cristo, porque aí você liga esse texto com o texto dos dois ladrões da cruz. Lembra os dois ladrões da cruz? Que é relatado no Evangelho de Lucas? Aí um dos ladrões vira e diz assim, Senhor, quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E nós pensamos que paraíso é um local, é ou não é verdade? Só que não, meus irmãos, paraíso não é local. O paraíso é quem? O próprio Jesus. O paraíso é Ele mesmo. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus está dizendo, o maior paraíso que você vai ter é a relação de confiança e de entrega à minha pessoa. Aí eu falei, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Se é tão extraordinário assim, a sua ressurreição me tirou do abismo do inferno e me livrou da corrupção e me mostrou que o mais extraordinário é o próprio Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala isso em Atos capítulo 13. Olha só que coisa mais extraordinária. Atos 13. Abram lá. Atos 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, dos versículos 32 a 38. Atos capítulo 13, dos versículos 32 a 38. Preste atenção. Olha só o que o apóstolo Paulo está compartilhando aí com os irmãos em Antioquia. Diz, Atos 13, 32 a 38. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a quem? Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja. Então calma aí, quando a gente entrar no versículo 3, a gente vai falar de santos, tá? Porque não é ligado só com o versículo 2 não, está ligado com o versículo 3. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servindo a sua própria, é outra marca interessante, servindo a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, é por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, quando Davi, ele está dizendo categoricamente: Senhor, outro bem eu não tenho, a não ser o próprio Senhor. O apóstolo Paulo está pegando a autoridade do Espírito Santo dada a Davi para dizer que outro bem nós não possuímos, a não ser o bem da ressurreição dado no próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Salmo 16 é um reflexo cristocêntrico de um Deus que não somente prometeu que na antiguidade guardaria os seus filhos,
mas continua guardando até os dias atuais. Essa igreja só está aqui há 58 anos, porque por 58 anos Deus tem guardado a igreja. E essa igreja não tem outro bem, se não for o próprio Senhor. Se é o próprio Senhor, então uma vida dedicada dos notáveis é saber que tem uma vida glorificada e guardada pelo Senhor, e que esse Senhor nos dá um único bem precioso, que é Jesus. Então a gente entra no segundo ponto. Uma vida dedicada ao Senhor mostra que os notáveis têm uma vida de convicção da obra que Deus fez. O versículo de número 3 do capítulo 16 diz: quanto aos santos que há na terra. Lembra que nós lemos lá em Atos capítulo 13, falando que os santos não veriam, que viram corrupção, mas havia um santo que não viu corrupção nenhuma? Nós somos santificados por causa de quem? De Jesus Cristo. Ora, se depois de Davi dizer que a sua vida está guardada no Senhor, ele está agora dizendo de uma forma clara que o povo é eleito de Deus, o povo glorificado pelo Senhor, o povo que exalta o Senhor, ele não tem motivos para procurar outro Deus para adorar que não seja só o Deus ressurreto. Ele vai dizer de uma forma clara, de uma forma muito objetiva: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E se ele tem todo o prazer, então ele chega à conclusão que ele não precisa de outros deuses para fazer libações de sangue, e os seus lábios não podem pronunciar outro nome que não seja o nome do próprio Senhor nosso Deus. Ele está dizendo: aqueles que são notáveis não é porque são religiosos, porque vão à igreja, porque fazem os serviços diários da igreja, ou porque dizem que são crentes. Mesmo porque, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, e aí eu vou fechar ele, tá, gente? Há uns 3 anos atrás, eu não me defino mais como crente. Porque se você estudar a palavra, a raiz do crente, leva ao crentismo. Ou seja, o crentismo é a crença de alguma coisa sobrenatural. Aí eu fui, mais uma vez, pastor, não tem o que fazer, então vai tentar, O Senhor nunca chamou nenhum de nós de crentes. Os convertidos são chamados de cristãos. Ou seja, nós somos pequenos cristos. E você pega essa afirmação baseada em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de um crente. É isso que diz o texto? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, crente é aquele que crê em qualquer coisa. Cristão não. Ele deixa claro quem é a referência da sua vida. Por isso que quando alguém me pergunta: o que você é, meu irmão? Eu digo que eu sou cristão. Eu pertenço a Cristo. Então, isso é uma questão minha. Depois, se vocês quiserem conversar, conversa com o pastor Jean aí. O pastor Jean pode auxiliar vocês. Mas essa definição, ela é tão clara, ela é tão objetiva, porque ela mostra que os santos da terra, eles são santos porque eles são notáveis, eles são pessoas que demonstram uma vida não somente de qualificações, que demonstram proceder, um viver de Cristo, mas eles são santos porque eles são separados como propriedade exclusiva de Deus, do Senhor, como diz 1 Pedro 2,9, não precisa abrir, mas 1 Pedro 2,9, um texto muito conhecido de vocês, o apóstolo Pedro diz: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, meu irmão, quem é convertido, ele não tem vergonha de mostrar quem serve. Meu irmão, minha irmã, se você é cristão, você vai ter vergonha de quem? Você vai desconfiar do seu cristianismo baseado em pensamento de homens? Eu já falei para vocês, não falei, mas o pastor Jean está sabendo, Se Deus permitir, até o meio do ano eu vou me formar, em um curso que só Jesus pode ter misericórdia, Ciências Sociais, numa faculdade federal. Em 6 meses, eu fui para a diretoria 3 vezes. Imagina, um homem já
né, com aparência de quase 60 anos, indo para a diretoria. Aí hoje o meu orientador, o professor Danilo, ele era o coordenador do curso. A hora que ele me viu a terceira vez, ele falou assim: Neusmani, isso aqui de novo? O que eu faço com você? Aí eu falei: professor, eu não aguento, é muita bobagem que fala lá, muita bobagem. Não dá, professor, não dá, é muito absurdo o que fala lá, né? Só um exemplo rápido para vocês, né? Estava eu um dia na sala de aula, um professor muito gente boa, gosto demais dele, doutor. Ele virou, né, e falou uma série de coisas lá, ele virou e falou assim: tudo aquilo que a ciência não pode provar, nós temos que duvidar. E o que não pode ser provado, a gente tem que eliminar. Porque só a ciência tem a resposta empírica para tudo na vida. Ou seja, só a ciência que é a verdade. Quando ele falou essa asneira, eu já levantei a mão. Eu falei: professor, eu discordo do senhor. Aí ele virou e falou assim: mas por quê? Sabe, a faculdade, né, ela fica do lado de um cemitério. Olha que coisa extraordinária. Aí eu virei e falei assim: professor, aqui do lado da faculdade tem um quê? Um cemitério, não é, professor? Ele: sim. Eu falei assim: pois é conhecido como a família do pé junto, não é, professor? Sim. Não, professor, morte é uma certeza? Claro que é. Porque todos nós nascemos e um dia nós vamos morrer. Agora a pergunta é: professor, a morte, ela se explica ou não? Aí ele: não, porque depois da morte a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei: então espera aí. Se a morte é algo que a gente não sabe o que vai acontecer, historicamente o ser humano, ele adora alguma coisa? Sim. Então a história prova que o homem, ele adora algum ser sobrenatural. A religião está aí para provar, ela não é, professor? Sim. Então se a história está aí para provar, a sociologia, a antropologia, a filosofia, seja lá o que for, não consegue falar sobre morte. Mas a teologia fala, professor. E o senhor disse aí que tudo aquilo que as ciências sociais não pode provar, a gente tem que descartar. Se as ciências sociais já têm como objetivo estudar todas as áreas, por que o senhor ou as ciências sociais negam a teologia bíblica? Porque a morte é uma certeza. E a religião é uma certeza da história. Como é que o senhor vai me dizer com relação a isso? Aí, a gente tem que parar para... Professor, só mais uma perguntinha. O senhor sabe quais são as 10 maiores universidades do mundo? Ele virou e falou assim: algumas eu sei. Tá bom. O senhor sabe qual que é a maior universidade do mundo? Ele falou: sei. Aí ele falou assim: a Harvard, nos Estados Unidos. Eu falei: pois é, professor. Agora o senhor sabe quem é John Harvard? Aí ele virou e falou assim: não sei quem é John Harvard, não. Aí eu falei: pois é, professor. John Harvard foi um pastor escocês que deu a liberdade de pensamento que a ciência nunca deu. E essa liberdade foi dada com a reforma protestante. Como é que o senhor vem me falar uma asneira dessa aí, falando que é a ciência que vai ensinar a gente a liberdade de pensamento? Que conversa é essa? Aí ele virou e falou assim: Neusmani, a gente pode conversar depois? Porque você está atrapalhando a minha aula. Eu falei: tudo certo, professor, a gente conversa depois. Mas eu fiz meu comercial. Quando eu vim para o meu professor e digo assim: professor, não dou conta, porque é muita asneira que a gente escuta na faculdade, eu vou desistir do curso, que não dá. Ele virou e falou assim: pastor, ele sempre me chamava de Neusmani. Aí foi a primeira vez que eu ouvi na faculdade alguém me chamar de pastor. Eu falei: senhor, por que você está me chamando assim? Ele disse assim: a gente precisa de alguém que esteja aqui para contradizer o bocado de bobagem que a gente escuta na faculdade. Os professores entram na sala e têm medo de você. Mas medo de mim? Por quê? Porque você lê o que eles não lêem. O santificado lê o que os outros não leem. Por isso que a mente do convencido, porque lá na igreja eu falo assim: existe o convertido e o convencido, né? O crente convertido, o cristão convertido e o crente convencido. O convencido, ele é óbvio.
O convertido você não consegue ler, porque o convertido, ele tem a mente sábia. E essa sabedoria é algo que nós vamos pensar amanhã. Eu quero caminhar para o final, dizendo para vocês que os notáveis são aqueles que são santificados. E a santificação é algo extraordinário, porque um homem chamado Brennan Manning, ele falou assim: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual Deus escolheu, antes da fundação do mundo, homens e mulheres para serem santos nesta vida, e a poderosa operação do Espírito que é aplicado pela morte de Jesus Cristo e a sua renovação por Ele mesmo. E aí, quando você olha essa perspectiva de Brennan Manning, falando sobre a graça e a misericórdia e a santificação, você vai então para a confissão de fé, pelo catecismo maior, no número 75, que vai perguntar o que é santificação. Santificação são aqueles homens e mulheres que foram ressuscitados por Cristo Jesus, renovados o seu interior, segundo a imagem daquele que nos criou, aonde a nossa vida, ela é quebrantada para o arrependimento, que conduz a uma vida extraordinária, aonde a graça salvadora é implantada aos corações dos convertidos, que não somente reconhece os seus pecados, mas reconhece a novidade de vida dada pelo Senhor. E aí Efésios 1,4 vai dizer que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Se você for para 1 Coríntios 6,11, vai dizer, vai dizer em 1 Coríntios 6,11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, justificados em nome de Jesus. Se você ler 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque em Deus somos elegidos desde o princípio para a salvação, santificados no Espírito Santo. Em outras palavras, quem são os notáveis? Os notáveis são aqueles que Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 38, vai dizer: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, de algemas e prisões. Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Esses são os notáveis. São aqueles que a sociedade olha e diz: esse homem é louco, essa mulher está doida, essa família perdeu o senso da naturalidade. Mas são esses homens e essas mulheres que são notáveis quando decidem ter uma vida dedicada a Deus, aonde quer que estejam. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o seu ramo de trabalho, eu não sei como é a sua vida durante a semana, mas a gente pode ser notável aonde quer que nós estejamos, porque o princípio de um notável é ele ter um princípio de temor e tremor diante de Deus, aonde ele busca sabedoria, quebrantando os seus corações, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E eles deixam um legado, porque o legado deles não é para a meritocracia de si mesmos, mas são homens que dedicam a sua vida, sendo açoitados, machucados, maltratados, mas sabem que a sua recompensa não está aqui nesse mundo, a sua recompensa está no novo céu e na nova terra. Sabe quem são os notáveis, meus irmãos? Os notáveis são aqueles que deixam a marca do reino de Deus por causa da eternidade. E eu encerro a minha conclusão dizendo que pessoas que são notáveis são aqueles que lutaram para ser santificados, saberem que foram guardados pelo nosso Deus, e que tiveram uma vida de dedicação, reconhecendo que não tinham outro bem,
a não ser o nosso Deus. Homens que tiveram alegria, se esforçaram, dedicaram, lutaram, batalharam e nunca deixaram de cumprir a sua missão. Marcaram o legado do Senhor e continuam vivos através daqueles que hoje continuam proclamando o Evangelho do Senhor. Essa igreja existe há 58 anos, sabe por quê? Porque foi notável o pastor Joaquim de Brito Cabral e sua esposa Nicolina, que em 1958 tomaram a decisão de mudar a história dessa cidade e vieram aqui plantar a igreja do Senhor, com as quais vocês hoje estão aqui nessa noite. Sabe quem é notável? Notável é o reverendo José Siqueira e a sua esposa Ruth, que deram continuidade ao projeto notável que o Senhor continua fortalecendo esse lugar. Sabe quem é notável? Notável é o irmão do reverendo José Cabral, o pastor Joaquim, que Deus usou para que não somente o nosso irmão, o reverendo José Cabral, mas o seu irmão continuasse o legado da família e a sua família continuasse levando o evangelho aqui para esse lugar. Sabe quem é notável? Notável, ou os notáveis, são o presbítero João de Farias e família, presbítero Marçal e família, que inclusive já foi homenageado por essa igreja como presbítero emérito, o presbítero Agrício e família, que continua servindo ao Senhor e que participou do início dos trabalhos. Eles podem testemunhar que extraordinário é a gente poder marcar vidas sabendo que servimos a Deus. Porque o maior princípio de um homem e de uma mulher é ter uma vida de serviço ao nosso Deus. Sabe o que é ser notável? É ter um coração grato. Olhar para a história dessa igreja e reconhecer que você pode ser notável se você entender que a sua missão aqui nesse lugar não é uma missão do acaso. O princípio do Senhor é ser notável para o Senhor, é honrar o Senhor, é ser parecido com o Senhor. Que diminua eu, para que cresça o Senhor. Essa igreja ganhou 58 anos de vida, porque o Senhor levantou homens e mulheres, famílias de notáveis, que continuam sendo notáveis, porque honram, louvam e exaltam o Senhor, através da liderança dessa igreja e através de vocês. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não muda. Quando o Senhor, Pai, inspirou Davi a escrever este salmo, Davi, Pai, tinha certeza de que o homem mais notável da história, chamado Jesus Cristo, veio porque decidiu cumprir o que o primeiro Adão não cumpriu. E por causa do Senhor Jesus, o Senhor ter levantado desde Adão notáveis que são imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Jesus, que nós não busquemos outros deuses, não busquemos, Pai, outra notoriedade, mas que nós possamos testemunhar, que cada um aqui possa testemunhar quem o Senhor foi, quem o Senhor é e quem o Senhor sempre será. Que o Senhor continue nessa noite de celebração, sendo o dono, o cabeça, o Senhor dessa igreja. Porque o Senhor tem sustentado essa igreja até aqui. Porque o Senhor é o mais notável de todos nós. E glórias te damos por isso. Continue nos abençoando. Eu rogo assim em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Pastor Jean. Nós estamos quase encerrando o nosso culto de hoje. Eu quero mais uma vez passar a palavra para os nossos irmãos, o quarteto Gilead, que estarão ministrando os cânticos.